That's better. That's better. Morning, Josiah. Morning, God. So good morning, everybody. We're going to start with a hymn that is often sung at the beginning of Advent. Nós vamos começar com um hino que usualmente é cantado na hora de Natal. And it may be familiar, it may be not. E se calhar são familiarizados com esse hino. So I'm going to invite Carl to come and help us E eu vou convidar in o leading Carl this. para ajudar-nos a lidar com o hino. Okay. And we will stand and sing. E agora, se podemos levantar para cantar o nosso primeiro hino. Let's stand and sing. Two verses. Two verses. Do be seated. That was a high one. But you did well. Well done. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we pray for your blessing upon us this morning as we gather together in your name and as we begin to celebrate this time of the year, the Christmas period, when we can focus our worship and our devotion and our love towards you and the wonderful gift that you gave to us that first Christmas 2,000 years ago, the baby born in Bethlehem as the King of Kings, who would one day go to that cross at Calvary and there pay the price for our sin. So help us in this season of the year to focus our thoughts upon you and to praise you and proclaim you to the world around. In Jesus' name, amen. 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 Right, we'll do the notices so we know what's coming up this week. Agora vamos fazer os anúncios da semana para sabermos o que é que vem, o que é que nós temos à nossa frente. So on Thursday evening we shall meet here together at 7 p.m. to pray together. Então, na quinta às 7 nós temos o nosso tempo de oração aqui em conjunto, para nós estarmos aqui a orar. And then at 8 p.m. we'll begin our Bible study. E depois às 8 nós vamos começar o nosso estudo bíblico. So we hope as many as possible could be together on Thursday evening. Então espero que venha uma grande quantidade de pessoas para estar aqui connosco, possivelmente. Next Sunday at 10 a.m.
breakfast with the Bible. E depois, no domingo, nós temos o nosso café da manhã com a Bíblia. And at 11 a.m., worship and praise. E depois, às 11, nós temos o nosso tempo de adoração e louvor. Now then, in 2 weeks' time, E agora, daqui a 2 semanas, it's Christmas Jumper Day. é Natal, aliás, é dia de camisola de Natal, That's on the 14th of December. que vai ser no dia 14 de dezembro. So find your brightest and best. Beto has the perfect one. It simply just says, "This is my Christmas jumper." Então, por favor, encontrem a vossa camisola de Natal, a melhor camisola de Natal que vocês têm. O que nós sabemos que o Beto tem uma camisola que diz: esta é a minha camisola de Natal. But it can be whatever you want it to be. But come in a Christmas jumper or T-shirt, in Norman's case, on the 14th of December. Então, se conseguirem encontrar o melhor que vocês conseguirem, por favor, tragam-no. Mas também, se tiverem uma camisa, como o Norman aqui tem, também podem trazer. And another invitation, E também mais um outro convite. there we go. We need help to deliver 350 Christmas invitation cards. Nós precisamos de ajuda para estar a postar 350 cartas de convite de Natal. This is to invite our neighbours to join us at Christmas. E isso é para convidar os nossos vizinhos para juntar aqui connosco no dia de Natal. So maybe we'll say that Saturday, the 13th of December, can be putting cards to the doors if you can come and help. Então, provável para um sábado, no dia 13 de dezembro, que nós vamos estar a postar, a meter as cartas nos vizinhos. So if you could let me know if you're available, and we'll make sure that we have enough cards for you to deliver. Então, se vocês me deixarem saber, possivelmente, se podem estar a ajudar para meter as cartas aqui com os vizinhos. But if you have friends and family and neighbours that you would like to invite, let us know. Mas também, se tens amigos ou família ou vizinhos que também querem ajudar, por favor, nos deixem saber. And we can provide you with Christmas cards to pass on to your friends and neighbours. Então, depois aí podemos te dar cartas para estar a passar para os vizinhos, amigos ou família. So we commend this coming week to you, and the whole of the month of December we commend to the Lord in prayer. Então, comemoramos essa semana que vem para vocês e também este mês que vem, em nome de Deus. Now I'd like us to continue in our worship together by reading and hearing the Word of God. E agora eu gostaria de continuar o nosso tempo de adoração ouvindo uma palavra de Deus. And we have a few verses from the Bible. E nós temos alguns versículos da Bíblia. When Jesus spoke again to the people, he said, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life." Quando Jesus falou novamente ao povo, disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida eterna. The Word of God also says, "This is the message that we have heard from him and declared to you, that God is light, and in him there is no darkness at all." Esta é a mensagem que temos ouvido dele e que declaramos a vocês. Deus é a luz. Nele não há treva alguma. Next slide. I don't know, this isn't like me. Será que é justo? I've got it the right way up, but it's not working. You could, yes, thank you. Okay. Also we read, "Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you." Pois, levanta-te, resplandece, pois a tua luz chegou, e a glória do Senhor surge sobre ti. And finally, the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. And so reads the Word of God. Next E, slide.
E é assim que as palavras de Deus nos diz. Thank you to Maureen for your Advent photograph that you put on WhatsApp, and I've borrowed it for this morning. I trust that's okay. Obrigado a Maureen pela foto que tu meteste no grupo de Advento, e agora estou aqui a compartilhar connosco essa foto. But in the church calendar, this Sunday we recognize as the first Advent Sunday. Mas num calendário nós reconhecemos que hoje é o primeiro domingo de Advento, where we begin to focus our thoughts and our attention upon the gift of God that first Christmas 2,000 years ago. onde nós metemos o nosso foco e os nossos pensamentos naquele primeiro Natal que foi o presente que Deus nos deu. And our theme this morning is that Jesus, as the Word of God has told us, He is the light in the darkness. E o tema desta manhã é como Deus nos diz que Jesus é a luz da vida. And so can I have a volunteer, one of the children to volunteer and come and help me light the 3 candles? Agora, eu posso ter uma criança que Who'd like to come and help me? Well done, well done. posso ter uma criança que pode vir aqui voluntariar-se para acender as velas aqui à frente. 3 candles that remind us of that light of the world. As 3 velas que nos ajudam a acender as velas do mundo. Thank you. Give them a round. So we have Jesus as the light of the world. Então assim nós temos Jesus como a luz do mundo. Now, who has a mobile phone with them, or maybe you could borrow Mummy or Daddy's mobile phone? Agora, quem consigo tem um telemóvel ou pedir à mãe ou ao pai para partilhar o telemóvel com eles? And I'd like you to turn on your torch for a few minutes. E eu gostaria que vocês acendessem as Ok. vossas luzes por alguns segundos. And if you've got a mobile phone, maybe you'd like to come and stand behind me. E se tiverem um telemóvel, se calhar gostariam de estar aqui atrás de Try to nós. bring it up. Bring it up here. Yeah? Okay? Because we're going to sing about Jesus as the light of the world and that light to shine through us. Porque eu gostaria, porque agora vamos cantar que Jesus é a luz do mundo e que Ele é a luz por trás de nós. And turn your phones round so the light is shining nice and brightly. Okay, well done. Come and join us. When I told Josias I might try this week, he said, "You mean like a Coldplay concert?" Maybe. Quando o David tinha dito sobre essa ideia aqui, esta semana, quando nós estávamos a falar sobre essa ideia, eu tinha dito, então isso aqui vai ser como um concerto de Coldplay. So, light shining brightly, sing loudly, and when it has shout in the song, shout as loud as you can. Então vamos cantar a música, o hino, e quando diz para gritar, vamos gritar o mais alto que nós conseguimos. Okay, thank you. Felipe? This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. This the light of mine, I'm
slide, Felipe. Thank you very much. So it's Jesus as the light of the world. Então, Jesus como a luz do mundo. And before the children go out to the Sunday school, we're going to sing another song, and it's in Portuguese. E antes das crianças irem para a sua escola dominical, nós vamos cantar o nosso próximo hino, que é em português. So I'm not going to try and lead this one. Então não vou tentar lidar este hino. But we have a birthday girl in the room. Mas nós temos uma aniversariante aqui. Do come and join us, Alice. Come and join us. And Elise will lead us in our worship. Então, a Alice vai nos lidar na nossa adoração. So I'll be listening and trying to sing, but let's raise the roof in praise to God. Então, vou tentar seguir e ouvir, mas vamos aumentar as nossas vozes para louvar a Deus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei
totalmente digno, tão maravilhoso para vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Thank you, Alex. Next slide. So the children are welcome to go out to Sunday school. As crianças podem ir para a sua escola dominical, As we turn together to the Word of God. enquanto nós estamos agora a virar para a palavra de Deus. Once again, let's just ask the Lord's blessing in prayer. E mais uma vez vamos pedir a bênção de Deus em oração. So Heavenly Father, help us to understand your word to us this morning. May it be a blessing to us. May we hear your voice. In Jesus' name we ask. Amen. Amém. Well, Christmas is approaching, O Natal já está a chegar and it's definitely the first Sunday in Advent. e é definitivamente o primeiro Natal em Advento, ou o primeiro domingo em Advento. Now, I know many of the children will be writing out their Christmas present list. E agora as crianças a essa altura já iriam estar a escrever a lista dos seus presentes que querem. I wonder whether you will be writing out a Christmas present list. Mas eu estou a pensar, será que tu vais escrever uma lista de presentes do que é que tu queres? Those items you just hope you might get this Christmas time. Aqueles itens, tu só esperas que tenhas esse presente este Natal. Next slide. Maybe on your Christmas present list you have a brand new novel you're just looking forward to receiving and reading. Talvez na sua lista de presentes de Natal esteja um livro que vocês estão à espera de receber ou de ler. But it's an interesting fact that some people actually read the last chapter before they begin at the start of the book. They read the last chapter first. Mas é um facto interessante em que quando as pessoas recebem um livro, eles ficam a ler o último capítulo em vez de ler a primeira página do livro. They can't wait to find what's going to happen, so they go to the conclusion first. Eles não querem esperar para ver o que é que vai acontecer, então eles vão para o último capítulo para ver o que é que acontece. But maybe here this morning there is somebody who is beginning to explore the Bible for themselves. Mas se calhar há alguém aqui esta manhã que provavelmente pela primeira vez estão a saber ou ler a Bíblia. If you are beginning to explore the Bible, I recommend you perhaps pick up a copy of
Bible notes to help you, to guide you through your reading. E se é a primeira vez que estão a explorar a Bíblia, eu recomendo que é para vocês terem uma nota da Bíblia para vos guiar como vocês têm de ler. Sorry. Because if you just read from Genesis and all the way through to the end of Malachi, it's very dark and depressing. Porque se vocês começarem a ler a partir de Gênesis até Malaquias, é muito depressante e é muito escuro. The Old Testament has so much sin and violence and darkness and hatred and jealousy. O Antigo Testamento tem muita violência, genocídio, mortes e muitas coisas que acontecem de mal. And right at the beginning of Genesis, we discover why the world is like it was. E no início de Gênesis nós conhecemos porque é que o mundo era da maneira que era. Because Genesis clearly tells us that God created this universe and He created man in His image. Porque Gênesis nos diz que Deus criou este universo e criou a nós a partir da sua imagem. And then Adam and Eve, they decided they knew better than God. E depois Adão e Eva acabaram por dizer que sabiam mais do que Deus. And sin came into the world. Rebellion against God entered the world. E o pecado entrou no mundo. A rebelação contra Deus acabou por entrar no mundo. Now, if you were then to jump into the New Testament, E agora, se for para acabar por entrar no Novo Testamento, and you started reading, for example, the Acts of the Apostles, e se começarem a ler Atos dos Apóstolos, por exemplo, you'd wonder what new world you'd entered. e vocês vão começar a pensar que novo mundo é que eu acabei de entrar. Because the New Testament reads so differently from the Old. Porque o Novo Testamento acaba de ser muito diferente do que o Antigo Testamento. So you need a bridge. Sorry? You need a bridge. Então vocês precisam de uma ponte. Next slide. It's the story of the first Adam that reminds us of what an evil world we are part of. É a história do primeiro Adão que nos lembra como é que este é um mundo mau que nós vivemos. But our next slide is a bridge. Mas a nossa próxima imagem é uma ponte. Take it to the next one. Next slide. There we are. Now this is the old town of Cuenca. E esta é a cidade antiga de Cuenca, That you'll find in Spain. que vocês vão encontrar na Espanha. And I was able to visit Cuenca on 2 or 3 occasions to visit evangelical churches who were meeting in the city. Eu tive a oportunidade de visitar Cuenca 2 ou 3 vezes quando eu fui a igrejas evangélicas que também estavam a visitar a cidade. But as a tourist attraction, the hanging houses of Cuenca are world famous. Mas como uma exploração turista, as casas que estão assim de lado ou nas pedras é uma coisa que vão para explorar como turistas. But I'm not sure how easy it would be to get a mortgage on those houses. Mas eu não sei o quão fácil é querer ser uma renda para estar nessas casas. But also there's a bridge. Mas também tem lá uma ponte. And if I wanted my best cake and coffee in Cuenca, I had to cross that bridge. E se eu quisesse um melhor bolo e café para mim de manhã, eu teria de passar aquela ponte. Because on the other side was a hotel. It used to be a monastery, now a hotel that serves the best coffee in town. Used to be a what, sorry? Used to be a monastery. Ok. E também naquele lado tem lá um hotel que serviu o café e o bolo e que antes era um monastério. The convent was called San Pablo, O sítio chamava-se São Pablo and that's the San Pablo Bridge. e essa é a ponte de São Pablo. 40 meters above the river. 40 metros acima do rio. And when crossing, you don't look over the side. E quando vocês estão a passar, vocês nunca queriam olhar para o lado. But you needed a bridge to get from one side to the other. Mas vocês precisam de uma ponte para passar de um lado para o outro. And Matthew's Gospel is the bridge. E os evangelhos de Mateus é a ponte. It's the bridge between the Old Testament and the New Testament. É a ponte entre o Antigo Testamento e o
Novo Testamento. And when you begin to read Matthew's Gospel, it's very tempting to jump straight down to verse 18 of chapter 1. E quando vocês começam a ler os Evangelhos de Mateus, acontece muito que vocês querem começar a partir do versículo 18. Because verses 1 to 17 are just a long list of names. Porque os versículos de 1 a 17 é uma longa lista de nomes. But we need to know from where Jesus was to come from, or was coming from. And so that family tree of Jesus in Matthew is so important. Então nós precisamos saber a família de onde Jesus vem. Então aquela lista de nomes é muito importante. God in his wisdom has given to us 4 Gospels. Deus na sua 4 Gospels. não, mas Deus no seu grande poder, Ele nos deu 4 evangelhos. We discovered earlier in the year Nós descobrimos no início do ano the Gospel of Mark. o Evangelho de Marcos. And Mark presents Jesus as the humble servant. E Marcos apresenta Jesus como um servo humilde. And Mark concentrates on the servant heart of the Lord Jesus Christ, who came for one purpose. E Marcos centra-se no coração do servo do Senhor Jesus Cristo, que veio com um único propósito. That as the servant king, he would go to the cross at Calvary. Como um servidor de rei, como um rei de servidor, ele iria para a cruz do Calvário. Luke's Gospel presents Jesus as the Son of Man. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem. The amazing revelation that God became a man into this dark world 2,000 years ago. A revelação surpreendente de que Deus se fez homem, nascido neste mundo tenebroso num estábulo há 2000 anos. Whilst John's Gospel presents Jesus as the Son of God. Enquanto o Evangelho de João apresenta Jesus como o Filho de Deus. The man of whom Luke speaks about O homem que Lucas também fala is God himself. é Deus por si próprio. But when it comes to the first of the Gospels, Matthew, Mas, Matthew is specifically writing to the Jews. mas quando vem para os Evangelhos de Mateus está a falar diretamente para os judeus. Because for generations they have been waiting for the Messiah to come. Porque por gerações eles estão à espera do Messias para vir. And Matthew wants them to understand that here in Bethlehem to be born is the promised Messiah. E aqui, Mateus, o que é que ele quer que os judeus entendam? É que aqui em Belém, Jesus vai ser nascido. O Messias vai ser prometido. So Jesus isn't some revolutionary from another country or another culture. Então Jesus não é algum revolucionamento de uma outra cultura. But Jesus to be born in Bethlehem has a family tree that stretches right back to Genesis and chapter 1. Mas Jesus em Belém é o Messias que vai ser nascido, que tem uma família, uma árvore de família que vai até Gênesis. And that's why Matthew in chapter 1 and verse 1 says, this is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. E então é por isso que no início de Mateus nos diz, essa é a genealogia de Jesus, filho de Abraão, filho de David e filho de... Okay, I'll proceed. So the Old Testament begins with the genesis of how life began. Então o Novo Testamento começa com o Gênesis, começa com o início de Abraão. And the New Testament begins with the genesis of Matthew, and it's all about Jesus Christ. E o Novo Testamento começa com o Gênesis de Mateus, que é tudo sobre a vida de Jesus. Matthew wants to emphasize that this child of Bethlehem would be the promised Messiah. Mateus quer nos mostrar que este filho nascido em Belém é o Messias prometido. And Matthew uses the title of king to describe Jesus no less than 22 times in the Gospel. E Mateus quer nos mostrar que este aqui é o rei, que ele usou essa palavra 22 vezes. And so, please, Israel, welcome your king. Então ele nos diz, Israel, aceita o teu rei.
So the next slide, family trees, the beginnings, Mark, Luke, John and Matthew. And our next slide is the family tree. One more slide. And you see that Matthew divides the family tree into 3 sections of 14 generations that lead to the coming of Jesus. Então nós vemos aqui que nós temos agora a árvore de família de Jesus. E agora que nós temos aqui a separação entre os dois, nós temos as 3 sessões que nos mostram que foi 14 gerações de famílias de Jesus. So you read Matthew chapter 1 and you see first of all the generations of Abraham all the way through to David. Então nós lemos o primeiro capítulo de Mateus, o primeiro versículo que nos mostra que a primeira geração de Jesus, que é de Abraão até David. And then from David to the exile to Babylon. E depois de David vamos até aos exílios. And the third section is coming out of the exile and leading up to the birth of Jesus Christ. E depois dos exílios nós vamos até ao nascimento de Jesus Cristo. And so we have the family tree of Jesus. E assim nós temos a árvore da família de Jesus. Next slide. Now then, it's interesting that in the family tree there are 4 women mentioned. E agora é interessante que na árvore da família de Jesus nós temos 4 mulheres mencionadas. It's very unusual because in Hebrew custom it was the patriarchs, it was the men who would be listed in a family tree. Agora é interessante porque na cultura antiga era comum para os patriarcas ou os homens para serem mencionados na árvore da família. But Matthew mentions 4 women. Mas Mateus menciona 4 mulheres: Tamar, Rahab, Raab, Ruth Ruth and Bathsheba. e Betseba. And they are there for a reason. E eles estão ali por uma certa razão. Because a family tree like no other. Sorry? A family tree like no other. Porque não há uma árvore de família como esta. Now you can read Tamar's story in the Old Testament in Genesis and chapter 38. Agora vocês podem ler a história de Tamar em Gênesis capítulo 13. Next slide. Now family trees are fascinating, and this is just a little tiny snapshot of David Hyam's family tree. Agora a árvore de família é muito interessante. O que nós estamos a ver aqui é uma árvore de família. And you'll notice on the top line, it all begins with Charles and Mary. E agora vocês vão ver em cima, no início, que temos a família de Charles e da Maria. On my mother's side of the family. No lado da minha mãe, da família. Charles was from Prussia, Germany. Charles era da Prússia, em Alemanha. And he was a sailor. E ele era um homem que andava em barcos. And his ship sailed into the port of Liverpool. E o barco dele acabou por parar em Liverpool. And whilst he was on shore leave, he met Mary of Egbert. E ali ele acabou por encontrar a Mary e acabou por dar luz. They fell in love. Acabaram por... They married. They married. They got married. Casaram. Okay. And then you end up with David Hyam and his brother Frederick down there in the bottom corner. E depois disso tudo, o casamento e isso tudo que aconteceu, está ali o David com o seu irmão. But often in a family tree, there are those little secrets that we don't often talk about. Mas na árvore de família, usualmente tem esses segredos que não é falados. And I only discovered this secret because our daughter was working on our family tree. E eu acabei por encontrar esse segredo porque a minha filha estava a trabalhar na minha árvore de família. But my mother and father were George H. Hyam and Olive Mary Bork. Mas os meus parentes eram o George H. Hyam e Olive Mary Bork.
But you'll notice above that a Matilda Roach, Mas vocês vão notar que acima disso tem a Matilda Roach. and she was my grandma. E ela era a minha avó. But she had a very sad life. Mas ela tinha uma vida muito triste. She was orphaned very early in her life, Ela era uma órfã no início da sua vida. and I don't expect being brought up in an orphanage in the late 1880s would have been the best place to be. E eu não acredito que crescer num orfanão era a melhor coisa na vida. She was damaged, and she ended up her life in a mental institution. Ela teve muitas dificuldades e acabou por estar numa instituição de mentalidade. And when I discovered that, I felt quite sad that that should have happened in my family. E quando eu acabei por saber sobre isso, eu estava muito triste que isso estava a passar na minha família. But it gives you a sense of belonging. Mas dá senso de acomodação. When our daughter, sent a text to me when she was working on the family tree, she says, "Dad, officially you are a Scouser." E quando eu estava a trabalhar, quando a minha filha estava a trabalhar na nossa família, ela mandou-me um texto e disse: "Pai, tu oficialmente és Scouser." Because most of the family in the middle line lived in Egbert or Toxteth. Porque a maioria da família que está ali no meio trabalharam em Toxteth ou em Egbert. So now when I drive through Texas, I do a royal wave. Então, agora quando eu estou a passar pelo Toxteth, eu dou assim. Next slide. Enough of my family tree. Back to the family tree of Jesus and those 4 ladies, women who get mentioned. Agora, a fim da minha família, voltando para a família de Jesus, há 4 mulheres que foram mencionadas na família de Jesus. So Jesus had a lot more skeletons in his cupboard than I have. Então, Jesus tinha mais esqueletos no seu armário do que eu tinha. In his family tree was Tamar, Na sua família estava Tamar, and she was married to, Tamar's father-in-law was Judah. e o padrasto da Tamar era judaico. Era Ah. Juda, aliás. Sorry. And when Judah's wife died, Tamar slept with him, E quando a mulher de Tamar morreu, ele acabou-se por deitou-se com ele. and through that relationship was born Perez and Zerah. E por esse relacionamento, por essa relação, acabaram por nascer gêmeos, Pérez e Zera. And Zerah is in the direct family line that leads to Bethlehem and the birth of Jesus. Sorry, who? Zerah was in the direct line E that Zerah- led to the birth of Jesus. E Zera estava diretamente na linha de nascimento de Jesus a nascer em Belém. So in the family tree there was incest. Então, na família tinha incesto. But what a wonderful reminder of what God can do even when we go astray. Então, mas o que é uma grande maravilhosa coisa que Deus nos lembra quando as coisas podem ir por outro caminho. Reminds me of the New Testament story that Jesus told of the prodigal son. Nunca lembra da história que foi dita sobre o filho pródigo. How the son squandered all the riches that his father had given him Como o filho acabou por tirar todas as riquezas que o pai lhe tinha dado and turned his back upon his family. e acabou por virar contra a sua família. But yet when God dealt with him and brought him to his knees, he returns to his father. Mas quando Deus lidou com ele e lhe pôs nos seus pés, ele voltou para a sua família And he's welcomed with open arms. e lhe voltou a receber com mãos abertas. So what does it matter that Tamar strayed off the path? Então, o que é que importa que Tamar acabou por ir por outro caminho? God still loved her and God brought her through, and she is very much part of the story of Jesus. Deus lhe trouxe de volta e ela acabou por ser a história da Bíblia que nos acabou por trazer Jesus. The second woman that's mentioned is Rahab. A segunda mulher que é mencionada é Rahab, In verse 5 of Matthew chapter 1. em versículo 5 de Mateus capítulo 1. Now you may recognize the name Rahab because she was the prostitute that lived and worked in Jericho. Agora, vocês se calhar podem reconhecer esse nome porque ela era prostituta em Jericó. But later in life,
she married and became the mother of Boaz. Mas depois, ao longo da vida, ela acabou por casar-se e deu vida a Boaz. And Boaz is, of course, the grandfather of King David, E Boaz, claro, é o avô do rei David. and so in the direct line of the Messiah. E está ali direta na linhagem do Messias. And again, Rahab would have been an outcast in society. E agora, outra vez, Raab iria ser uma pessoa que iria ser retirada da comunidade. People had no time for her. She was a wayward woman. Pessoas não tinham tempo com ela. Ela era uma pessoa diferente das mulheres. And yet God still lavishes upon her grace and mercy. Mas Deus ainda põe a sua vida em ela, dando-lhes graças e misericórdia. Again in verse 5, Ruth. E ainda no versículo 5 nós temos Ruth. Ruth came from Moab. Ruth veio de Moab. And it was forbidden in the Old Testament for any Jewish person, for any Israelite, to have any relationship with somebody from Moab. E era proibido, em qualquer tipo de maneira, uma pessoa de judaica ou uma pessoa de Israel para ter um relacionamento com uma pessoa de Moab. In fact, Moabites were not allowed into the assembly of the Lord. Aliás, Moabes não podiam entrar na Assembleia de Deus também. But then Naomi had two sons, and Naomi was from Israel. Mas Naomi acabou por ter... Noemi, desculpem, acabou por ter dois filhos que nasceram em Israel. And both of her sons married young men from Moab. E dois dos seus filhos acabaram por casar com dois homens de Israel. Ruth's husband died very early on. O marido da Ruth acabou por morrer muito cedo. And Naomi took Ruth into her own home and family. E Noemi acabou por acolher Ruth na sua família e sua casa. And eventually Ruth marries Boaz. E depois Ruth acaba por casar Boaz. And then in verse 6, Bathsheba gets a mention. E depois no versículo 6, Betsaba é mencionada. And she doesn't actually get mentioned by name, but she's described as the wife of Uzziah. Mas ela não é mencionada pelo nome, não é diretamente mencionada pelo nome, mas é mencionada como a mulher de Uzziah. And Uzziah was the military captain in David's army. E Uzias era o capitão de militar do rei David. And you'll know from your understanding of Old Testament history that David and Bathsheba committed adultery. E vocês vão entender que nas escrituras que David e Betseba acabaram por cometer adultério. Not only did they commit adultery, but they deliberately arranged for Uzziah to be killed on the front line of battle. Mas não acabaram só por cometer adultério, mas também acabaram por premeditar a morte de Urias. And so in the family tree of Jesus is murder and adultery. Então na família de Jesus também tem adultério e morte. And yet David is very much in the line of the family tree of Jesus. Mas assim mesmo David está na linha da família de Jesus. Next slide. So why does Matthew mention those four women? Então por que é que Mateus menciona essas quatro mulheres? For this reason, deliberately to highlight the grace of God and how he welcomes sinners. Para deliberadamente mencionar os pecados dos humanos. Two tremendous verses in the New Testament. Dois tremendos versículos que nós temos aqui no Novo Testamento. In Ephesians chapter 2 and verses 8 and 9. Em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 9. For it is by grace you have been saved through faith. And this isn't from yourselves, it's the gift of God. Not by works, so no one can boast. Pois é pela graça que foste salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. And in a beautiful verse from Titus chapter 3 E o versículo muito bonito que nós temos em Tito, capítulo 3, and verse 4. e versículo 4. But when the kindness and love of God our Saviour appeared, he saved us,
not because of righteous things that we had done, but all because of his mercy. Mas quando se manifestou a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, Ele salvou-nos, não por obras da justiça que tínhamos feito, mas pela sua misericórdia. So you need to read Matthew chapter 1, verses 1 to 17. Então vocês têm de ler os primeiros versículos de Mateus, de versículos 1 a 17. And when you read those names, look out for those 4 women who get a mention. E quando vocês estão a ler aqueles nomes, procurem essas 4 mulheres que foram mencionadas. As far as society was concerned, they were outcast. Ao menos que a sociedade queria saber, elas eram metidas fora. But where God is concerned, they were loved, even though they didn't deserve it. Mas onde Deus estava preocupado é que elas eram amadas mesmo quando os outros não queriam os amar. There's a 5th woman that gets mentioned right at the conclusion of the family tree. E há uma 5ª mulher que é mencionada mesmo ao fim da árvore da família. Joseph is at the end of the line that would lead to the birth of the Messiah. José está no fim da árvore da família que foi mencionado quando Jesus iria ser nascido. But he at the time had no relationship with Mary, Mas ele naquela altura não tinha nenhum relacionamento com Maria, but miraculously, through the Holy Spirit, Mary becomes pregnant. mas por milagre, pelo meio do Espírito Santo, Maria acabou por se engravidar. And from Matthew chapter 1 and verse 18, as in the other Gospels, the story of Bethlehem begins to unfold. E em Mateus, os primeiros 18 versículos acabam-nos por mostrar o grande nascimento que aconteceu em Belém. And this young woman, Mary, is now added to the family tree of Jesus. E agora esta mulher Maria acaba por ser adicionada à árvore de família. So read those names, remember who they are. Very important that we keep that very much in our thoughts. Então- Tamar, who, well, she was so far away from God. Então vamos lembrar desses nomes que são muito importantes nos primeiros 18 versículos. Tamar, que estava muito longe de Deus, Unknowingly and deliberately had relationship with her father-in-law. e sabendo muito bem que ela teve, o que estava a fazer, teve um relacionamento com o seu padrasto. But God welcomes her with open arms. Mas Deus aceita com as mãos abertas. Remember Rahab the prostitute, E vamos lembrar também de Raab, a prostituta, who also became an important part in the family tree of Jesus. que também foi uma pessoa importante na árvore da família de Jesus. And Ruth from Moab, who was welcomed into the family of Israel. E Ruth, que é em Moab, que foi aceitada na família de Israel, Married Boaz and therefore was directly linked to the family tree of Jesus. que casou com Boas e foi metido diretamente na família da árvore de família de Jesus. And Bathsheba, an adulteress, and yet again knew the forgiveness of God that was amazing. E Betseba, que também cometeu adultério, mas acabou por saber It was amazing. que foi a maravilhosa perdão de Deus. Thank you. Okay. And if you want to read the confession of David following that adultery and murder, then read Psalm 51. E se querem saber essa confissão de David e da morte que ele cometeu, vão ler em Salmos. How David fell at the feet of his Lord and Saviour. Como David sentiu-se no pés de Deus e do seu Salvador. So Jesus is the light of the world. Então Jesus é a luz do mundo. Jesus is full of grace and mercy. Jesus é cheio de fé e graça. And Jesus was born in Bethlehem to be our Saviour. Jesus nasceu em Belém para nos dar a graça. And it doesn't matter what remains in our family tree or in our life, we can know the forgiveness of God. E não importa o que é que está na nossa família, na árvore de família, nós sabemos o que é importante na nossa vida. May that be our experience this Christmas. If we don't know Him already as our Saviour, may we do so. Que essa seja o nosso Natal, que se não temos ainda Ele como nosso Salvador, que seja hoje o primeiro dia. And don't skip over chapters 1
chapter 1 and verses 1 to 17, but read it thoughtfully and prayerfully. Então não saltem os primeiros versículos, 18 versículos de Mateus, mas leem em oração. And take those lessons to our own hearts today. E põem essa lição nos nossos corações hoje. We'll sing our final song together. E vamos cantar o nosso último hino em conjunto. We'll stand and sing, hark the herald angels sing, and glory to our newborn King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With the angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of a virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead see. Hail the incarnate deity. Pleased as man with man to dwell. Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the hand-born Prince of Peace. Hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings, risen with healing in his wings. Mild he lays his glory by, born that man no more may die. Born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. And now may the grace of our Lord and Saviour Jesus Christ, the love of God our Heavenly Father, peace and fellowship of God the Holy Spirit be with each one of us now and for always. Amen. Do stay for coffee and tea. Por favor, fiquem para chá e café. Thank you to Cyrus, and thank you to Felipe for helping me out again.